Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Você é cria do Damião também? Exatamente. Ali eu ia entrar, né? Porque assim, o que eu pensei eu fiquei pensando muito que caminho tomar, mas eu pensei em fazer faculdade, a Unirio. Só que a Unirio só dava aula à noite. E eu ali, eu acho que eu tive uma intuição e também, né, pensei bem como é que eu ia conduzir, e eu falei, cara, mas o teatro é prática. Tudo que eu aprendi aqui é teoria, mas também é prática. Como é que eu vou conseguir fazer teatro, que é uma coisa que se faz à noite, se eu vou passar 4 anos estudando numa faculdade que só tem horário à noite? Eu falei, eu não vou, né? Vou fazer o máximo de cursos que aparecer. Então, eu procurei o Clóvis Levi e procurei o tablado. E o tablado eu conheci o Damião. E na minha primeira aula, eu fiz um exercício lá e o Damião gostou, já na primeira aula. E aí eu fui chamado para fazer parte de uma turma que já era fora do tablado também, que específica para ensaiar o Capitães da Areia. Então, eu continuei com a aula do Clóvis, com o tablado e fazendo parte dessa turma que já estava encaminhada para fazer o Capitães da Areia. Eu comecei a fazer aula lá, o Damião chegou e falou assim, olha, eu estou com uma turma, nós estamos ensaiando já o Capitães da Areia, e eu queria que você fosse lá assistir o ensaio. Aí eu falei, tá ótimo. Fui lá, era no Morro da Viúva. Então, essa turma tinha uma galera que já fazia, já ensaiava, e tinham outros que não, né? Mas aí ele me selecionou para ir no ensaio. Quando eu cheguei no ensaio, eu sentei lá para assistir, aí ele veio uma hora no meu ouvido. Não conhecia, você não conhecia o livro, não conhecia a obra do Jorge Amado? Não, conhecia. Foi bom você falar isso, porque eu li o livro na escola e eu adorava o livro. Então, quando eu fui, eu já fui assim, putz, que máximo, né? Quando a gente chega no ensaio, tinha umas pessoas que faziam parte, porque o elenco era muito grande, e estavam ensaiando uma cena. E aí era o Pedro Bala, o Gato, o João Grande. E aí ele veio no meu ouvido e falou, presta atenção no Gato. Cara, eu fiquei assim, me deu um arrepio na hora. Eu fiquei assim, porque o Gato era o personagem que eu mais gostava no livro. O Pedro Bala era o personagem central, né? Ele é o personagem central do Capitães da Areia. Mas o Gato tinha uma coisa, cara, que eu amava, assim. E eu ficava torcendo, que eu lembro quando eu li o livro, eu ficava torcendo para o Gato aparecer, para o Gato aparecer. E quando ele falou do Gato, cara, nossa, eu fiquei enlouquecido ali, vendo aquele ensaio. Aí ele já me chamou para fazer a foto com as pessoas, ele já me queria no elenco. E aí, no ensaio seguinte, ele me chamou para ir no outro ensaio,
e ele falou: olha, eu estou trocando hoje, não vai ser mais o fulano que vai fazer o gato, quem vai fazer é o Felipe Camargo. Né? Aí Foi teve ele que aquela coisa na turma também, entendeu? foi Quem é ele esse também cara? que foi ele também que te batizou artisticamente? Ele me bateu. Não, do nome? É. Não, o nome fui eu que escolhi. Ah, tá. Na verdade, eu tenho um nome grande, né? Luiz Felipe de Camargo e Almeida Neto. Aí eu falei, Felipe Almeida. Eu sempre gostei de ser chamado de Felipe. Sempre que perguntava o meu nome, era Felipe. No colégio, na rua. E aí, Felipe era o nome que eu ia carregar. Aí eu falei, Felipe Almeida. Ah, não acho que soe bem, sabe? Fica meio esquisito, Felipe Almeida. Aí, Felipe Camargo, eu achei que o som era mais. E nunca Deu pensei certo, em, né? vou criar um nome para ser ator e um nome meu. Não, né? Eu fui ali e falei, Felipe Camargo. Ah, gostei, é Felipe Camargo. Pensei em Felipe Neto. Hoje em dia tem um Felipe Neto, né? Tem. Mas também não me atraía muito a sonoridade. Assim. Eu achei que o Felipe Camargo combinava. E eu já me apresentei assim, né? E ele falou. Mas aí, eu sei que quando ele falou isso, mas foi porque era um elenco grande, o elenco já estava todo ali, sabe? E aí eu acho que rolou no início uma coisa assim, quem é esse cara, né? E aí eu comecei a ensaiar e era o Roberto Batalin, fazia o Pedro Bala, e o Alexandre Frota fazia o Grande, o João Grande, enorme, né? O Frota. Eu sei que na cena eu fiquei com o Batalin de um lado e o Alexandre do outro, mas eu senti aquela energia assim que os caras queriam meio me matar, entendeu? Eu falei, bom, vamos embora. E aí, cara, dali foi, entendeu? E viraram meus amigos. O Batalin foi um cara que, assim, eu fiquei muito amigo dele na época, né? O Grande também. A gente só chamava o Frota de Grande. E vários outros, né? Depois, o Rony Vilela é um cara que ele entrou um pouco depois, mas virou amigão meu. Roberto Montempo, a Dedina Bernadelli, Bianca Baito, quem mais ali? Marcos Jardim, mas principalmente é hoje muito amigo do Rony. Já passou por aqui. Já entrevistei o Rony. Ah, é? Gente o Rony é finíssima. maravilhoso. Engraçado. É um puta ator, né? Fantástico. E a gente tem um trabalho junto que na pandemia, quando faltou, né, trabalho, quando a gente não tinha nada para fazer, a não ser ficar em casa, eu falei, o Felipe Martins também, que é muito amigo meu. Você vai falar desses caras velhos? Esses caras velhos. Eu fui estudar para fazer isso com você, eu fui estudar. Primeiro que eu conheço o Edgar. O Edgar, Amorim. Edgar Amorim. Ele namorou muito tempo uma moça chamada Isabel. Eu sou amigo da Isabel e conheci o Edgar assim. Eu queria falar uma coisa, Felipe, porque assim, eu vou cometer uma confidência que eu não costumo cometer aqui. É que houve muita identidade na história que você relatou com a minha história. Você falou que é de 60, eu sou de 61, então a gente é da mesma geração. Você falou dos festivais, que você cantava a travessia inteira. Comigo era assim, com disparada do Geraldo Vanderlei, que o Jair Rodrigues defendeu brilhantemente. Lembro. Eu cresci vendo televisão, também eu sou autor de teatro, né? Eu tenho algumas peças montadas, inclusive já fui para o Rio, Jaiminho, Angelina, mas eu também fui fazer jornalismo porque eu não tinha muito claro na minha cabeça que esse era o caminho. E eu vi muita identidade. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você disse que você ia muito no cinema. Bom, continuando a tua história, você fez tudo isso e aí não parou mais, né? Sim. O Capitães da Areia foi a primeira peça, né? E dali eu fiz vários cursos, continuei fazendo cursos e fiz bastante teatro até entrar na TV. Né? Isso que eu quero saber. Bom, você disse que você via muita televisão.
Você ia muito ao Desculpa, cinema. não ouvi. Você disse que você via muita televisão, que era uma coisa, acho que, da nossa geração, né? A pergunta que eu te faço, você disse que tinha cinema também, você via cinema brasileiro? Via. Era a época da pornô chanchada, não era? Aham. Mas eu vi muita pornô chanchada, mas também vi filmes bons. Assim, Cinema eu me novo. divertia com a pornô chanchada, porque era um produto que caía na nossa mão, né? Até porque a ditadura militar ela não permitiu que se fizessem várias obras, foram censuradas, Sim, né? Mas, assim, um filme que me marcou muito foi o Macunaíma, sim. do, da obra do Mário de Andrade, né? A direção era de quem, meu Deus? Puta, Não agora eu estou lembro. confundindo todo. A Macunaíma é do Oswald, do Mário? É do Mário, né? Acho que é. Mas foi, É. foi a versão do Grande Otelo com o Paulo José e a Diniz Fá, né? Sim, sim. Fantástica, fantástica. É a única. Versão cinematográfica é a única. É a Então, única. o que eu quero saber de você é o seguinte: você tinha ídolos, além dos ídolos na música, você tinha ídolos na televisão, no cinema, no teatro? Tinha. Isso aí até, né, eu ia acabar chegando lá, É, mas o Tarcísio Meira, Francisco Oco eram os meus ídolos, né? Eles dois eram os caras, né? Assim, exatamente isso. A primeira novela que você fez, você entrou via televisão, eu vou querer saber como é que foi essa entrada na televisão. Você fez Anos Dourados, sim, que eu foi um estreiei trabalho, na TV nos Anos Dourados. que foi um trabalho todo ele monumental. Mas a tua primeira novela foi como filho do Tarcísio Meira. Duas coisas. Quem eram teus ídolos? Assim, com quem você trabalhou na TV em Anos Dourados que você acompanhava? Milton Moraes, acho que fez Anos Dourados, né? Beth Faria. O Milton Moraes fez o meu pai e era um dos meus ídolos lá na TV. Assim, o Milton fazia papéis sempre muito fortes. Ele era um ator assim, com muita força, né? E eu me lembro dele na Bandeira 2. Um outro ídolo meu era o Paulo Gracindo, né? Também, que era Extraordinário. talvez o maior ator do Brasil de todos os tempos. Na minha opinião, Eu coloco ele Na minha opinião. e o Paulo Tran assim como os maiores atores, né? E como Mais é que. completos. Mas... É fantástico. Oi? Eu quero saber de você como é que foi trabalhar, de repente, garotão, meninão, 20 e poucos anos, trabalhar com esses ídolos, Tarcísio Meira, Milton Moraes, esses caras, Beth Não. Faria. Como é que. A Beth, nos Anos Dourados, né, era minha mãe. E a Beth, nossa, eu vi trabalhos excepcionais da Beth. Né? Eu fiquei muito nervoso a primeira vez que eu fui contracenar com ela, mas ela foi extremamente carinhosa, sabe? Foi incrível, assim. Então, eu tinha dois pais, né? A minha mãe era a Beth Faria e o meu pai era o Milton Moraes. Quer dizer, era uma... E o Milton tinha uma coisa de improvisar, e eu ficava meio que assistindo com ele quando fazia a cena, sabe? Porque eu achava aquilo tão fantástico, sabe? A maneira que ele trabalhava. E a Beth, que sempre teve uma força enorme como atriz, né? Então, assim, de cara eu trabalhei com dois ídolos. Aí a primeira novela, cara, eu vou fazer o filho do Tarcísio Meira, que era, E mas da Eva assim, Vilma. e filho da Eva Vilma, Olha né? Mas só, o Felipe. Tarcísio né? Comecei assim muito bem. Mas o Tarcísio era o cara, era ele e o Francisco Oco, eram os caras que eu torcia a vida inteira, que eu via as novelas, entendeu? Meus ídolos ali. E aí, cara, é até engraçado, porque a cena do primeiro capítulo, eu fazia um personagem muito revoltado. O Tarcísio fazia um vilão, né? Começa vilão, tratava mal, não falava com o filho, tinha Chamava Pedro. posto a... Ah? Pedro, você fazia o Pedro. Eu fazia o Pedro,
E o Tarcísio era um grande empresário, frio, calculista, meio mafioso mesmo. E aí ele não falava com o filho, que era o meu personagem, e ele ainda tinha posto a minha mãe, que era a Eva Vilma, numa clínica para doentes mentais na Itália. Então, o meu personagem, né, o Pedro, ele tem uma cena no primeiro episódio que ele vai no escritório do Tarcísio, do Renato Vilar, né? E aí ele não recebe, ele fica lá o dia inteiro e chega uma hora que ele andava com um taco de golfe, chega uma hora que ele arrebenta as portas de vidro, sai chutando tudo, e aí ele arromba a porta e entra no escritório do Renato Vilar. Isso é o primeiro capítulo da novela. Aí, euzinho aqui, arrombei a porta e dou de cara com o Tarcísio Meira na minha frente. Entendeu? Aquela montanha, sabe? Aquele cara assim. E aí, eu te falar, porque deu uma tremedeira. Na hora, nossa, mãe. Mas eu acho que fazia até parte do estado do Pedro ali, encontrando aquele pai, sabe? E ele queria trazer a mãe dele de volta para o Brasil. E ele fala isso para ele, numa determinada hora. E aí foi incrível, cara, porque o Tarcísio era assim, nossa, ele era um ator de uma generosidade. Teve uma hora que eu estava contracenando. Desculpa, eu todo mundo fala isso. Mas é incrível, o Tarcísio era... Nossa, como eu senti assim, a morte dele. Né? Espero que o Tarcísio esteja aí, que Deus esteja abençoando muito ele, porque fico até emocionado, porque ele teve uma vida, né, uma profissão. Eu acho que o Tarcísio foi um cara que a história da televisão brasileira está com o Paulo Gracindo, né, com o Tarcísio, mas o Tarcísio ele percorreu, não que o Paulo também, né? O Paulo era de uma geração do rádio, né, do teatro, mas o Tarcísio era essencialmente, ele fez teatro também, mas ele ficou essencialmente como um ator de televisão, né, um grande galã, e galã no melhor sentido da palavra, né? Ele foi um grande galã e fez papéis no cinema também memoráveis, né? O Dom Pedro, enfim, O Beijo no Asfalto. O cara tem, assim, o Tarcísio era... Eu sei que lá, quando eu estava contracenando com ele, teve uma hora que a gente estava discutindo e aí ele me pegou no braço. E eu falei, caraca, isso não está marcado. Eu fiquei completamente estático, assim, né? E aí ele me pegou e ele fez assim e me botou, eu e ele, no quadro. E eu vi a câmera que ele estava... Eu estava tampando a câmera dele e ele estava tampando a minha. Né? Porque eu me coloquei errado. E aí ele corrigiu aquilo ali, né? Sem sair da cena, ali no meio daquela energia, né? Os dois brigando. E aí depois quando acabou a cena, eu falei, pô, obrigado, Tarcísio. Aquela hora ali eu estava te atrapalhando. Né? Ele falou, não, eu estava te atrapalhando também, mas deu tudo certo. Né? Quem estava atrapalhando era eu, né? Não era ele, mas ele com uma humildade, entendeu? E assim, eu convivi muito com ele na novela, né? E a gente criou uma relação muito bacana de amizade mesmo, muito legal. Engraçado que todo mundo fala dessa generosidade do Tarcísio. Você está falando as coisas, está me ocorrendo algumas coisas. Você disse que quando você falou para os teus pais que você ia ser ator, teve aquela... Na tua fase, na tua geração, ainda havia preconceito contra a profissão de ator? Sim. Tinha. Eu tenho até um grande amigo meu que acabou não sendo ator, mas ele era muito talentoso.
E ele ficou grilado de ser taxado de viado, de bicha, entendeu? Na época se falava muito bicha, né? Mas eu sei que ele não seguiu a profissão com medo, talvez até ele pudesse ter uma homossexualidade ali reprimida, mas ele não seguiu a profissão. Assim, e eu vi que era um medo, porque a gente tinha turma de rua, entendeu? E aí tinha essa coisa, essa ideia. Quer dizer, isso eu estou falando já de 1982. 40 anos atrás. Agora, imagina isso. Esse ano eu faço 40 anos de carreira, de profissão. Né? Mas, assim, imagina isso lá atrás, né? O que não enfrentou o Tarcísio, a Fernanda Montenegro, né? Paulo Gracindo. Lá atrás. Né? Então, eu acho que até hoje, né? E infelizmente hoje, por causa desse infeliz que está na presidência, o preconceito parece que ele voltou, sabe? Não de uma forma assim, quem é artista é gay, mas quem é artista como é que eles gostam de falar agora? É a mamata da Lei Rouanet, né? Quer dizer, mamador. Entendeu? Como se assim a gente não trabalhasse. E aí eu fico pensando, né, o atraso de muita gente, né, mental, intelectual, de formação, de ignorância mesmo. Porque você pega qualquer país lá da Europa, você pega os Estados Unidos, principalmente, o respeito que o artista é tratado lá fora, entendeu? Quer dizer, nós somos trabalhadores. Né? Eu trabalho, às vezes, eu pego, dependendo do personagem, eu trabalho de 12 a 15 horas por dia. Eu quero falar de composição com você. Eu sei, o trabalho do ator, o pessoal só enxerga o glamour, né? Mas a parte que... Eu costumo dizer que é glamour, que a gente grama muito, sabe? É verdade. Você falou do teu irmão João, você falou do teu irmão Nena. São quantos? Vocês são quantos? Nós somos 4. A primeira é a Cláudia, depois veio o João, depois vim eu, e o Nena é o caçula, é o Eduardo. Que é ator e escritor, né? Também, né? O Nena. Olha, o Nena ele foi ator durante uma época, e eu acho que ele era... Assim, eu sempre vi o Nena como um one-man show, sabe? Era um cara que eu acho que poderia hoje estar fazendo stand-ups, mas aí tem um caminho dele, né? Eu acho que ele deixou de ser ator, ele não trabalha mais como ator, e ele escreveu um livro muito bonito sobre a minha avó. Ele tratou da minha avó durante anos, namorou com ela e ficou tratando muito dela até ela falecer, né? Então esse livro é um livro muito bacana. O que eu queria saber é se você, de alguma maneira, quando ele foi ser ator, se já era influência sua. Não. Olha, não, na verdade, foi bom se tocar nisso. O que eu chamo de Neném, né? O Neném, ele foi o primeiro. Ele fez uma figuração na Globo, né? E apareceu numa novela. E isso a gente nem pensava, entendeu? Eu não pensava em atuar. A gente era muito menino, muito garoto. Nessa época, eu só queria saber de sair com a turma, namorar, ir para a praia, pegar onda, jogar bola. E o Neném que foi o primeiro a fazer. Ele fez uma figuração
Mas aí não deu seguimento na época. Eu sei que anos depois, que eu estava na televisão e tudo, ele teve uma oportunidade através do Roberto Talma, ele fez uma... E ele fazia teatro com o Valmor Chagas, com o Ítalo Rossi. Então, assim, ele teve uma fase muito, muito legal. Agora, essa profissão nossa é uma profissão muito difícil, muito ingrata, sabe? Eu sei muito, tem muito mais pessoas, né, nesses 40 anos que deixaram de ser ator, às vezes foram para outras ramificações, né, viraram figurinistas, cenógrafos ou diretores, né, ou desistiram, saíram do meio, né? O Mena, ele escreveu um livro, né? E agora, assim, sinceramente, eu não vejo ele há muito tempo. A gente não se fala há muito tempo. Que foi uma opção dele. Eu espero que ele esteja feliz. Mas, infelizmente, a gente está sem se falar há bastante tempo.